Aleluia. Você está bem, querido? Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Talvez nem todos me conhecem, mas diferente das outras vezes, eu não quero me apresentar com título nenhum. O único título que eu quero dar a mim aqui, nessa noite, diante de vocês, é de alguém extremamente e absolutamente apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo. Não é de agora, isso vem de anos. Carrega essa paixão dentro do meu coração. Meus irmãos, o título da mensagem dessa noite é Uma Igreja que Ama Almas. Sem esperar mais um segundo, eu gostaria que você abrisse a sua Santa Bíblia em Cantares de Salomão, a partir do capítulo 1. Obrigado pela água. Glória a Deus, eu vou tomar até na garrafinha. Te agradeço pelo copo. Muito obrigado. Cantares de Salomão, a partir do verso 1. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer assim: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como um perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Leve-me você, vamos depressa. Leve-me, rei, para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. E celebraremos o amor mais do que o vinho. Com toda razão, você é amado. Em Cantares, no capítulo 2, a partir do verso 4, corra comigo. A Bíblia continua dizendo: Ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Por favor, sustentem-me com passas, revigorem-me com maçãs, pois estou doente de amor. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito então me abrace. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem, nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Escutem, é o meu amado. Vejam, aí vem ele saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como cervo novo. Vejam, aí está ele, atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: levanta-se, minha querida, minha bela, venha comigo. Veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem então as flores sobre a terra e chega o tempo de cantar. E no capítulo 8, no verso 7, a Bíblia vai dizer uma das mais famosas frases de Cantares de Salomão: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. E voltando ao capítulo 2, verso 16, ela termina dizendo assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Aleluia. Querido, Cantares de Salomão, ou Cânticos dos Cânticos, talvez o texto ou livro bíblico mais poético, também talvez o mais enigmático que existe na Bíblia Sagrada. Retrata exatamente o amor, romance perfeito, uma paixão que não se apaga entre um homem e uma mulher. Uma mulher que a Bíblia chama de sulamita, uma mulher dotada de uma beleza, uma mulher com atributos notáveis, e também um homem que a Bíblia diz que é altamente irresistível e altamente desejável. E a gente pode, meu querido irmão, entender esses versos de Salomão como de uma maneira
interpretá-lo de uma maneira literal. Como se Deus tivesse colocado Cantares de Salomão no coração de Salomão para implantá-lo dentro da Bíblia, simplesmente para retratar como deve ser o amor conjugal entre duas pessoas terrenas, entre um homem ou entre uma mulher. Mas também a gente pode entender que Cantares de Salomão, e a gente pode acreditar fielmente nisso, que talvez Deus tenha implantado isso no coração de Salomão para interpretarmos de maneira alegórica ou até mesmo profética. Para que ficasse claro que o padrão de relacionamento, de amor, de paixão, de romance entre a igreja de Cristo e o próprio Cristo não fosse nada mais, nada menos do que aquilo que está exposto aqui em Cantares de Salomão. Para que ficasse claro que existe uma paixão de um fogo que queima, e não só como um fogo que queima num pedaço de palha, logo se dissipa, mas é um fogo que queima e que persiste em queimar, e essa paixão, esse romance ecoa por toda a eternidade. Deus estava, na verdade, querendo dizer a você e a mim que o padrão que Ele estabeleceu de relacionamento da igreja com Jesus Cristo é o padrão que Salomão colocou em Cantares ou em Cântico dos Cânticos. Agora, minha pergunta nessa noite é, e essa pergunta não é para mim só, não é só para você que está sentado aqui, não é só a Igreja Verbo da Vida Vila Flores, não. Essa pergunta é para nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, igreja evangélica, igreja católica, todas as denominações, igreja global. O quanto nós estamos distante desse romance? Quão distante está o nosso romance pessoal com Jesus Cristo, que difere do padrão que Deus estipulou aqui em Cantares de Salomão? Eu me lembro que no meu passado, eu vim de uma cidade muito pequena, vim de uma igreja também muito pequena, e sou crente desde pequeno. Eu lembro que todos os nossos louvores, a maioria absoluta, eram cristocêntricos. Isso quer dizer, exaltavam ao Senhor acima de tudo. Isso quer dizer que honravam, respeitavam, expressavam a paixão pela pessoa de Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Mas hoje uma certa mudança aconteceu. 25 anos depois, 20 anos depois. Eu não estou dizendo igreja Verbo da Vida Vila Flores, nem Verbo da Vida de modo geral. Estou dizendo igreja global, evangélica, católica, todas as denominações que se dizem cristãos. Hoje existe um mix. Existe o louvor ou a música cristocêntrica. Existe muita música que deixou de ser chamada de louvor, que é antropocêntrica. Que se refere não a Cristo exatamente, mas ao homem. Aquilo que o homem pode fazer, o que o homem pode realizar, as conquistas que o ser humano aqui nessa terra durante 70, 80, 90 anos e para por aí pode realizar. Não se engane, trazendo agora para nós aqui, tudo que nós cantamos aqui e que dizemos ao nosso respeito é a mais absoluta verdade. Sim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso o que ela diz que eu posso. Essa é uma verdade que nós vamos cantar até Jesus voltar, porque graças a Deus, revelação chegou até nós e nos despertou. Nós descobrimos que nós não precisamos mais ser miseráveis, ou pobres, ou sofridos para servir e amar a Jesus. Não, eu não preciso. Eu sei que eu sou, eu sei que eu posso, eu sei que eu tenho. E vamos continuar declarando isso. Sabe por quê? Até porque Deus é glorificado quando você é abençoado. Quando você anda em abundância, o Senhor é glorificado. E Ele deseja isso acima de tudo. Fato. Essa verdade nos transformou. Mas, porém, todavia, contudo, existe uma linha tênue,
limítrofe. E se nós ultrapassarmos essa linha, corremos o risco de estarmos 100% focados em nós mesmos. E quando isso acontece, a gente menos percebe. Não estamos mais praticando cristocentrismo, mas egocentrismo. E esse é o maior perigo que as nossas igrejas, no modo geral, estão enfrentando. Como você sabe disso? Abre o YouTube, você já vai ver. Meus irmãos, e quando eu digo que nós estamos muitas vezes cultuando o egocentrismo, eu quero lembrar a vocês o que disse Mateus, ou melhor, Jesus em Mateus, no capítulo 16, verso 24, confrontando isso de maneira veemente. Talvez é um verso que muitas pessoas tendem a tentar pular ou tirar da Bíblia, mas o próprio Cristo disse assim: se alguém quiser me acompanhar, qual que é o resto? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. Será que o evangelho que o próprio Cristo está pregando aqui é antropocêntrico, egocêntrico ou é cristocêntrico? Está dizendo que Ele é o centro de tudo e você negue-se a si mesmo, põe a sua cruz nas costas e me siga. Meu irmão, eu lembro que no meu passado, pastores, eu lembro que na igrejinha pequenininha, que eu congregava com a minha mãe que está aqui hoje, as pessoas, pastor, durante o louvor, elas lavavam o chão da igreja com lágrimas se derramando e quebrantando diante da presença de Deus e de Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje. Meus irmãos, eu lembro que a gente cantava louvores com frases de Cantares de Salomão, que as músicas de paixão e cristocêntrica eram as mais cogitadas, as mais desejadas. E deixa eu te falar uma coisa muito importante, um detalhe. Não tinha luzes. Não tinha feixe de luz. Não tinha. O som era ruim, O som era terrível. Caixinha de abelha. O vocal, querido, cadê o vocal? Era um pezinho do péssimo. Divisão de vozes, Herbert. Ninguém sabia o que era isso, meu querido. Ar-condicionado, que hoje, por sinal, está ligado, pastor? A gente nem sabia o que era. Nem sabia o que era. Igreja da criança. As mães se quebrantavam diante de Jesus com 2, 3 no colo. Durante o louvor. Às vezes não tinha nem pregação. As pessoas caíam no chão sozinhas. Dizendo: Jesus, você é tudo que eu tenho. Jesus, você é tudo para mim. Hoje, igreja evangélica geral, nós temos luzes. Nós temos um bom som. A gente tem uma qualidade de vocal excelente. A gente pintou todas as nossas igrejas de preta. Para tentar fazer com que você se emocione de uma maneira mais fácil, neurocientificamente falando. A gente está tentando fazer de tudo para você se emocionar de uma maneira mais fácil. Só que parece que o inverso acontece. Parece que algo que era para facilitar o seu quebrantamento está dificultando o seu quebrantamento, mas não é culpa das coisas, porque as coisas são bênção de Deus, o som é bênção de Deus, a luz é bênção de Deus, o vocal, o louvor, o violão que toca bem, porque na época não tocava. Tudo isso era para favorecer o nosso quebrantamento e o aumento da nossa paixão pelo nosso Senhor. Mas não é culpa das coisas. É culpa do nosso coração que se afastou da paixão
que Deus estabeleceu como padrão em Cantares de Salomão. E por quê? Eu tenho a resposta. Está na ponta da minha língua e no meu coração. Por que nós nos afastamos? Porque não temos mais experiências pessoais com Jesus. Poucos. Só aqueles que mantêm o fogo ainda. Não temos mais experiências pessoais com Jesus. Meus irmãos, eu sei que rotina e distrações, mundo acelerado, nós estamos no século 21, e as tecnologias que, na verdade, serviriam para fazer com que a gente ganhasse mais tempo, não é verdade? Era para a gente ganhar mais tempo. Mas sabe o que está acontecendo? A gente não tem mais tempo para entrar no quarto e orar. A gente não tem mais tempo para meditar na palavra durante 1h30, 2 horas, lendo a Bíblia num único dia. Aquilo que era normal antigamente, agora, a gente não tem mais tempo. A fé se tornou só um item da nossa agenda, mas deixou de ser o centro da nossa vida. Virou um item. Eu tenho um encontro religioso uma vez por semana, uma vez por mês, e olha lá, tem gente que é uma vez a cada 6 meses. Relativismo, secularismo, a cultura valoriza o eu. Hoje a nossa cultura valoriza o eu, o meu ego. É moda agora a gente se desenvolver pessoalmente, profissionalmente. É ou não é? É moda. A Deus é contra isso? Não, pelo contrário, Ele deseja que você se desenvolva pessoalmente. Ele deseja que você se desenvolva profissionalmente, financeiramente. É óbvio que sim. Afinal de contas, Ele é o teu Pai. Mas como eu disse, a moda, o movimento, talvez está nos destruindo, ou destruindo a paixão que nós deveríamos manter por Cristo. É lícito, sim. Mas se Cristo não for o centro, se tudo que você faz não girar em torno dele, você está muito distante do padrão de Cantares de Salomão. Eu estou me incluindo nesse bolo todo, viu, meu irmão? Eu estou me incluindo nesse bolo todo. Então, querido, eu queria dizer para você que, se você em nenhum momento do seu dia, você para todas as atividades que você tem, eu também tenho atividades o dia todo, mas se a gente não consegue parar 1 minuto, fechar os nossos olhos e dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, obrigado. Tudo que eu estou fazendo é para você, gira em torno de você, você é o centro da minha vida, você é a razão da minha existência. Se não for assim, a gente só está trabalhando para o nosso ego, para mim, para nós, eu e eu. Muitas vezes, a fé é só herdada, passa de pai para filho, para neto, filhos de pastores, netos de pastores, filhos de crentes cheios do Espírito, netos de crentes cheios do Espírito. Vem na igreja, frequenta anos, mas sabe o que acontece? Nunca tiveram a sua experiência pessoal com esse Senhor da Bíblia. Aparentam serem crentes, mas só têm aparência de religiosidade, porque não tiveram encontro pessoal com o Cristo vivo. Mas eu não vim aqui, pastores, lamentar. Eu não vim aqui lamentar do meu passado. Que saudade, eu não vim aqui ser saudosista. Ai, que saudade do meu passado, daquela igrejinha que não tinha som, que todo mundo cantava mal. Não, estou feliz aqui. Mas eu quero dizer que existe um tempo, esse tempo se chama hoje, para reavivarmos essa paixão, começando por nós, aqui da Igreja Verbo da Vida Vila Flores. Nós precisamos ser a referência, não só de um culto poderoso e maravilhoso aos domingos, não só de uma igreja superativa que nós somos, e glória a Deus por isso, que envolve, dá oportunidade a você de fazer várias coisas para o Senhor, mas nós queremos ser conhecidos como a igreja que é apaixonada pelo Senhor.
E assim nós vamos colocar fogo em todas as outras igrejas e resgatar esse amor, essa paixão de volta nos nossos cultos, nas nossas reuniões, nas ruas, nas praças, nos presídios. Como que eu faço isso? Como que eu resgato essa paixão, Cauê? Eu estou gelado faz tempo. Eu não tenho mais vontade de buscar desse jeito faz tempo. Eu estou consumido pelo meu eu, pelas minhas emoções, por esse mundo maluco. Primeiro passo, arrependimento. Cauê, você está pregando? Não, a gente está na nova aliança, Cauê. A gente já foi perdoado de tudo. Na cruz ele já nos perdoou. Todos os nossos pecados, não se engane, todos. Os passados, aquele que eu porventura possa cometer um ato pecaminoso, talvez um que eu cometa no futuro. Agora minha pergunta para você é, se já perdoou, por que a gente continua errando? Se já perdoou, por que a gente vai continuar errando? Desculpa, meus irmãos, mas isso é entre aspas, Paulo diz mais ou menos assim, isso é burrice. Não faz sentido. Se ele já nos perdoou, por que eu vou continuar no erro? Se eu estou errando e não estar apaixonado aos padrões de Cantares de Salomão, eu estou errando e preciso me arrepender e mudar a rota. Olha, mas tem arrependimento no Novo Testamento para a igreja? Apocalipse capítulo 2, verso 1, Jesus dizendo, Apocalipse, Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento. Jesus dizendo assim para a igreja de Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e como tu não podes suportar os maus. E tens provado os que dizem ser apóstolos, e na verdade não são, e descobriste que são mentirosos. Vocês têm suportado e têm tido paciência por causa do meu nome, vocês têm trabalhado, vocês não têm desfalecido. Que igreja maravilhosa! Aí no verso 4, ele diz assim, todavia, eu tenho contra vocês, porque deixaram o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, arrepende-te, e arrepende-te. E faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente, ele diz, rapidamente, e removerei o teu candelabro do seu lugar, e se não te arrependeres. Arrependimento é o primeiro passo para a gente reavivar essa paixão em nós, irmãos. Segundo passo, reavivamento pelo Espírito Santo. Eu já falei algumas vezes aqui, já falei da última vez que eu ministrei aqui, e vou falar de novo, o Espírito Santo é a pessoa mais apaixonada por Jesus que existe. Vou provar novamente. Quando os discípulos, antes da descida do Espírito Santo, aqueles que andavam com Jesus durante 3 anos e meio, viram todo tipo de maravilhas, prodígios, milagres, sinais, tocaram a pessoa do Cristo, sentiram, cheiraram Jesus, dormiam com Ele, colocavam a cabeça no ombro dele, no peito dele. Sabe o que aconteceu quando esse Cristo, Messias, foi para a cruz? Todos abandonaram. Lembra de Pedro que batia no peito? Eu nunca vou te abandonar. Eu vou com você até o fim. O primeiro. E o galo cantou 3 vezes. E então ele se lembrou que Jesus tinha dito, você vai me negar. Porque esse amor que você tem por mim, o que você diz ter, é humano e não divino. O que é humano é como se fosse um fogo numa palha. Logo acaba. Mas o que é divino e perene, que é gerado pelo Espírito Santo, não tem fim e ecoa pela eternidade. Esse é o tipo de amor de Cantares de Salomão. Meus irmãos, lembrem-se que na descida do Espírito Santo, ou após a descida, cada um desses homens que abandonaram Jesus na cruz, todos eles se entregaram a mortes terríveis, mesmo sem ver o Senhor tete a tete. Jesus não estava mais com eles. Mas o Espírito Santo fez com que o Cristo invisível fosse muito mais real do que o Cristo visível. Este é o amor do tipo de Deus. Isso é ágape e não filéu.
Posso dizer, filéu, te amo, gosto de você. Mas dizer te amo com a paixão de ágape, só o Espírito Santo pode implantar isso dentro de nós. Quantos querem esse Espírito Santo implantando essa paixão dentro de nós aqui? Pastor Daniel falou uma coisa maravilhosa hoje de manhã. Nós devemos resgatar a paixão. E eu creio que a partir de hoje o Senhor está restabelecendo coisas nesse lugar e reavivando essa paixão aqui em nome de Jesus. Mas Ele disse algo maravilhoso. Nós estamos aqui mais ou menos, acho que umas 200 pessoas talvez, 200 e alguma coisa. Se essa paixão ficar nessas 4 paredes, nós seremos os mais miseráveis que tem. Porque a paixão não tem um fim em si mesma. Ela tem um único objetivo terreno para 70, 80 anos, e não é se desenvolver pessoalmente e alcançar todos os meus objetivos da vida. Não. É a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é a disseminação das boas novas. Irmãos, quando os discípulos viram Jesus ressurreto, imagina você, Jesus morreu. 3 dias depois, a gente achou que estava tudo acabado. Ele ressuscita. Eu vejo Ele, qual a primeira coisa que eu vou dizer? Se eu fosse o discípulo, é óbvio: Senhor, o Senhor ressuscitou. Só pode ser Deus. É agora que o Senhor vai restaurar o reino. Então vamos sair pregando para todo lugar que o Senhor está vivo, que Jesus vive. Então Jesus, em vez de dizer, vamos, bora pregar, Ele fala, não preguem. Antes, esperem a promessa. Porque João batizou com água, mas eu vou batizar vocês com o Espírito e com fogo. Fogo do quê? Da paixão. Porque quando eu batizar vocês com o fogo da paixão, não vai ser essa paixãozinha que vocês dizem que tem por mim. Porque se vocês continuarem com esta paixão que dizem que tem, o evangelho que vocês vão pregar não vai durar uma perseguição sequer. Mas se eu implantar em vocês esta paixão, e sabe o que aconteceu quando Ele implantou? A prova está aqui. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui pregando a mesma palavra, a mesma paixão, com a mesma intensidade. Não é você, desculpa, não sou eu, não é você. Eu não estaria pregando aqui como eu estou hoje. Se vocês me conhecessem há 25 anos atrás, meu irmão, não tinha talento, mas aprove ao Senhor me estabelecer como evangelista de Deus. Sabe por quê? Porque eu disse, Jesus, você é o centro da minha vida. Eu não tenho razão nenhuma para viver se não for para você. Afinal de contas, se tudo que eu prego aqui, se o céu é verdade, se o inferno é verdade, se tudo isso que eu estou dizendo aqui, se Jesus está vivo mesmo, eu vou viver só para mim? Tem cabimento isso? Na minha cabeça, no meu coração, não entra, não faz sentido nenhum. Se for para viver só para mim, Jesus não existe, o inferno não existe, o céu não existe. Vamos comer? Vamos beber? Porque amanhã nós vamos morrer. Esse seu corpo, daqui a alguns anos, se Jesus não voltar antes, ele vai estar num caixão debaixo da terra. De que adiantou a sua vida de conquistas, se Cristo, que te dá a vida eterna, não foi o centro dela? A paixão por Cristo, gerada pelo Espírito Santo, tem um objetivo único: a pregação do Evangelho. Uma igreja só pode amar almas, ganhar vidas para Jesus, e ser movidas, ou melhor, ser movida pela colheita de alma, se de fato Cristo, ou a paixão de Cristo estiver latente nos nossos corações. Paulo disse assim em 2 Coríntios, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que
Ou seja, Cristo morreu por todos, para que os que vivem, vê se ele é antropocêntrico, vê se ele é egocêntrico, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, a saber, Cristo. Cristocêntrico. Cristo é a razão, Cristo é o centro. Em Atos 2 diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Não, mas de vez em quando, Cauê, eu sou voluntário na igreja. Você não é voluntário. Você é servo. Ai de você se não pregar o que você viu e o que você ouviu. É lógico que a questão do voluntariado é: eu venho porque eu quero. Maravilha. Mas é mais do que isso. Você vem porque você é servo. Você tem um serviço a fazer. E ai de nós se a gente não pregar daquilo que a gente viu, daquilo que a gente ouviu. Como que a gente vai pregar essa verdade se essa intensidade não tiver no nosso coração? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Falando de alguns apaixonados aqui. Paulo e Silas foram presos porque estavam causando a desordem ali da sociedade. Presos, açoitados severamente antes de serem presos. Algo muito similar ao que está acontecendo hoje. Foram presos porque simplesmente estavam expulsando demônios nas ruas, curando as pessoas. Olha que crime. E de repente ali, meia-noite, eles presos, encarcerados, começaram a cantar louvores ao Senhor. E todos os presos ouviam, quando de repente um terremoto sacudiu a prisão. Então todas as portas das celas foram abertas, escancaradas, as correntes foram quebradas. E adivinha o que aconteceu? Os presos fugiram. E o carcereiro que tinha colocado eles lá, ficou com muito medo, porque ia ser morto, obviamente. A autoridade máxima iria matá-lo. Você deixou fugir todos os presos. Então o que ele fez? Vou acabar com isso aqui. Desembanhou a espada. Tentou contra si. Paulo viu e Silas: para! Em vez deles fugir, eles podiam ser presos de novo. Mas eles decidiram ficar. Sabe por quê? Porque Paulo tinha algo para falar para ele. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pessoas apaixonadas por Jesus fazem isso. Mesmo em risco, estão pregando o evangelho com intensidade. Falei da última vez, e o que dizer de Reinhard Bonnke, um alemão que aos 26 anos, apaixonado por Jesus, sai do conforto da Alemanha, do continente europeu, para seguir em direção ao continente africano, e lá ele fica durante 50 anos, pregando sobre a sua paixão por Cristo. E pasmem-se vocês, durante 50 anos, ele ganha absolutamente 80 milhões de almas para Jesus. Mesmo após a sua morte, em 2019, o seu ministério, em praticamente 6 anos, já ganhou, e continuou, obviamente, e já ganhou 20 milhões de almas para Jesus. Quem é apaixonado por Cristo, deixa legado mesmo na sua morte. Eu vou deixar um legado nessa terra. Eu vou deixar um legado. Se Jesus não voltar, eu vou deixar um legado para o meu filho. Para o meu outro filho, ou para a minha outra filha que está vendo. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Meus irmãos, o tempo está acabando. E eu só quero lembrar vocês de uma coisa, antes de nós orarmos rapidamente. E outra coisa que nós não podemos apagar da Bíblia. Jesus é muito enfático em falar do inferno. Mas existe mesmo? Existe. O seu conhecimento de Jesus falou mais do inferno do que do céu. E deixa eu te dizer uma coisa. No grande trono branco, no julgamento do grande trono branco, quando os ímpios estiverem diante de Jesus, sabe o que ele vai dizer para eles? Malditos, apartai-vos de mim, sejam lançados para o lago de fogo. Vou repetir, malditos, apartai-vos de mim, sejam lançados para o lago de fogo. Ah, mas são os ímpios, os pecadores. Ah, pastor, os pecadores, os ímpios, estão lá longe. Talvez sejam, sei lá, o pessoal lá do Oriente Médio, os muçulmanos, né? Não. Tenho certeza que todo domingo você almoça com eles. Todo
domingo você come macarronada com eles. E se você não tiver essa paixão latente dentro do seu coração, possivelmente eles não serão salvos, porque não está transbordando e ninguém consegue ver no seu rosto a paixão por Cristo. Quando a gente sai para fazer evangelismo e aperta o interfone, sabe o que acontece? A gente não olha na pessoa? É não. 80%. Não quero não. Não sou religioso. Não, obrigado. Não quero. Não, estou ocupado, estou fazendo isso aqui. Não quero não. Não sou de igreja. Não. Mas quando a gente tem uma oportunidade de ter uma frestinha de uma janela ou de um portão que na verdade é raro ter nas ruas, que todas as casas viraram uma fortaleza, a gente tem uma oportunidade de pegar alguém ali fazendo alguma coisa no quintal. Meu querido, tudo bem? A hora que ele vira e olha a paixão de Jesus no seu rosto é completamente diferente. A probabilidade é de 50% de ele aceitar Jesus. Mas lembre-se que os ímpios, que Jesus está falando e chamando de malditos, podem não ser somente aqueles lá do Oriente Médio que negam a Cristo. Mas pode ser as pessoas com quem você convive no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, seu parente. Se nós não reavivarmos a partir de hoje essa paixão, através do Espírito Santo e do arrependimento, talvez muitos dos nossos parentes não vão se salvar. Eu queria fazer 2 orações com vocês agora. Queria que você fechasse seus olhos, o Ministério de Música pode vir rapidamente.